Atos 13, do 45 ao 49. Amém? Todos acharam? Diz assim sua palavra: Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: Era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nulo mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até aos confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Senhor Deus, é a tua palavra. Nos inspira agora, Senhor, nos leva aonde tu queres que cheguemos nesta manhã, Pai. Abre nossos entendimentos. Em teu nome, Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Hoje, para nos ajudar enquanto organizamos nossos pensamentos sobre esses assuntos, eu tenho um tema, e o tema é ordenados à vida, como nós lemos, né? Creram todos os que estavam ordenados à vida. Quem não está ordenado à vida, meus irmãos, não vão crer. Mas aqueles que estão ordenados à vida, crerão. Quando o Evangelho começou, e eu queria que vocês entendessem que o Evangelho está começando aqui também. Nós estamos vivendo um momento de começo do Evangelho no Nordeste do Brasil. Muito embora a mensagem está sendo pregada aqui durante muitos anos, mas ainda estamos no começo. Cada estado aqui do Nordeste ainda tem muito para aprender desta mensagem. Muitas cidades, muitas capitais ainda foram pouco visitadas por esta mensagem, e nós devemos fazer nossas viagens missionárias e divulgar o Evangelho. Se não fizermos isto, nós vamos ter prejuízo. Eu vou provar para os irmãos daqui a pouco. O Evangelho começou a ser divulgado e se espalhava, e aqueles que foram ordenados à vida creram. Nós temos tido muitas pessoas que ouvem a mensagem, são batizadas e se tornam e veem em nosso meio, mas depois vão embora. Por quê? Porque não são ordenadas à vida. Nós temos problemas, dificuldades, mas os verdadeiros crentes permanecem, ou então voltam depois de alguns problemas, se posicionam. É uma questão de momento, é um trabalhar de Deus, como dizemos. Na vida de cada um nós não julgamos, mas o fato é que Deus tem aqueles que crerão em cada lugar. O Evangelho, a presença de Deus, a lei e os profetas, durante 2000 anos, ou durante 4000 anos, estava sendo apenas pregado e estabelecido na linhagem de Abraão. Vejam isto. Sempre só aquele povo, ocasionalmente alguém das gentes, alguém das nações cria, e era agregado a esse plano de salvação
podemos citar Raabe, podemos citar Ruth, podemos citar Eliezer, desculpem, estrangeiros que foram agregados e se salvaram, que creram no Evangelho, que creram na mensagem dos judeus durante os tempos do Antigo Testamento. Muitos gentios podiam entrar. O egípcio, na sua terceira geração, nós lemos recentemente, podia até entrar para adorar a Deus no templo, quando o gentio não podia entrar, mas os egípcios podiam, e eram gentios, podiam entrar para adorar a Deus. Depois da sua terceira geração, eram considerados limpos o suficiente para entrar no tabernáculo, mostrando que haveria pessoas de fora daquele ambiente judaico, daquela semente natural de Abraão, que seriam agregados. Vocês estão me entendendo? Havia uma promessa que que a Galileia das nações, que o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Quem eram? As nações, Galileia das nações. As nações ouviriam do Evangelho. Havia uma profecia que o Evangelho se espalharia. Os judeus ortodoxos, por sua vez, se sentiam a tampa do cuscuzeiro, o último biscoito do pacote. Eles eram um povo de Deus, orgulhosos. Eles tinham os mandamentos, os ritos, tinham o seu sacerdote, o seu pastor, tinham o minorá em seu peito, que eram as 12 pedras que brilhavam, o Urim-Tumim em seu peito, um medalhão com 12 pedras, representando cada uma das tribos de Israel, e que brilhavam quando a pessoa falava a verdade, o que o diabo tomou para fazer uma bola de cristal. Eles tinham símbolos de Deus reais. Eles tinham a arca de Deus que Moisés fez. Eles tinham o templo que o Senhor estabeleceu e o confirmou. Eles tinham os túmulos e os ossos dos profetas, os quais eles pintavam e caiavam os seus túmulos. Eles tinham muitas coisas para se orgulhar. Hoje nós temos uma foto. Se é assim, nós somos iguais a ele. Nós não queremos fotos, nem ossos, nem utensílios de profetas. Nós queremos o Espírito que estava neles. Muito bem. Esse povo judeu tinha razão para ser orgulhoso, e Deus estava com eles de fato. O que fizeram? Eles passaram a se acostumar com Deus. Se acostumavam. E nesse livro desse testemunho dessa princesa Adna, é mencionado que rios de sangue corriam do templo. Por quê? Porque se matava animais sempre lá. O que acontecia? Rios de sangue. Era um matadouro. Caifás tinha rebanho de ovelhas e vendia ovelhas para serem sacrificadas. Um excelente negócio. Uma profissão parecida com a de muitos hoje, que pregam o Evangelho por dinheiro. Dizem: eu estou prestando serviço a Deus pregando o Evangelho. Muito bem, está sim, mas também se beneficiando, né? Se você já tem o seu dinheiro aqui, a sua recompensa, diz a palavra, ai dos ricos, porque já tem seu galardão. Esse era o ambiente onde João Batista nasceu. Eles eram orgulhosos, mas eles estavam chegando em um cruzamento, em uma encruzilhada do tempo, onde haveria uma mudança de direção. A viagem permaneceria sendo a mesma,
A viagem é dos homens da terra seguindo para a Nova Jerusalém. Isso passava por Israel, mas no tempo oportuno, na hora correta, naquele cruzamento específico, Deus mandou ali alguém para dizer: é hora de você fazer a mudança. É hora de você deixar de ser judeu ortodoxo para crer na mensagem da hora aqui que eu trago. E você vai parar com sua igreja de oferecer sacrifícios sempre. Isso vai parar. Mas eu gosto tanto de criar meu carneirinho e de chorar quando eu levo ele para ser morto. Pois eu vou dizer aqui: o cordeiro que devia ser morto no sacrifício pelo pecado era um cordeiro que devia ser seu. Você sabe, quando você cria uma galinha no quintal e você cuida dela, você fica com dó de ter que sacrificá-la para o almoço. Eu sei que muitas pessoas se acostumam com isso, né? E tratam isso comercialmente, sem emoção nenhuma. Porque se acostuma que a galinha é um animal para ser abatido, não tem esse tipo de sentimento. Mas e se fosse um cãozinho? Uma ovelha é diferente. Nós tivemos com algumas ovelhas recentemente no sertão, e as ovelhas cercam a pastora dela, né? As ovelhas ficam juntos, bem para perto da irmã que as cria. É um bicho manso, é diferente. As crianças podem abraçar um boi, uma criança não pode abraçar, é muito grande, uma vaca, mas uma ovelhinha é uma coisa dócil, pequena, bonita. E o cordeiro para sacrifício devia ser criado por sua família. Seria criado como um cachorro, como um animal de estimação, como um gato. Então, esse animal que você criou com todo carinho, com toda a perfeição, este animal você deveria levar para ser sacrificado no templo. Então, quando você fazia isto, seu coração partia, e seu filho chegava perto de você e perguntaria: mamãe, papai, por que eu tenho que matar fulano? Talvez tivesse um apelido já. Ele nunca fez nada de mal por mamãe, nunca fez nada de mal com a gente, papai. Por que ele vai ter que morrer? É porque nós somos pecadores. Ele não fez nada errado não, filho, mas nós fizemos. E o grande Jeová exige que o inocente seja morto por nosso pecado. Se eu morresse por meu pecado, não daria certo, porque eu não tenho dignidade. Então esse animal que nós criamos com tanto carinho, que é só amor, ele morrerá por nossa família. Então pense quão lastimoso, quão triste era chegar no lugar do sacrifício. Eles voltavam chorando, voltavam abalados por perder quase que um parente da família. Talvez você já perdeu um gato ou um cachorro e você sabe que não é agradável. Isto, mais ou menos assim. Mas o povo de Israel se cansou desse sofrimento. Não quer mais sofrer. Não quer mais chorar enquanto adora a Deus. Eles tiraram os bancos dos que choram da igreja e colocaram lá no porão. Não queremos pessoas que choram na igreja, não queremos um evangelho mais alegre. Querem até tirar as letras que falam de sangue dos hinos. Vejam vocês, não querem mostrar um tipo de sofrimento, enquanto que os primeiros apóstolos estavam felizes por serem considerados dignos de sofrer pelo evangelho. Voltou Pedro e mais seu companheiro feliz por ter sido chicoteado por pregar o evangelho. Hoje nós temos o evangelho sem sofrimento, algo diferente. Deus está se mudando deste evangelho para a sua palavra, onde ele sempre esteve. Deus se mudará. Não que Deus se mudará para a sua palavra, porque ele e sua palavra são a mesma pessoa, é a mesma coisa.
mas Deus se afastará desse ambiente religioso. Sabe o que fizeram os judeus agora? Eles não mais criavam um cordeirinho para o sacrifício. Por quê? Porque além de ser dispendioso criar um cordeirinho trabalhoso, andar pelo caminho com esse cordeirinho o tempo todo, é mais prático comprar um cordeiro no templo, um cordeiro pelo qual você não tem tanto sentimento assim. É uma boa ideia, não é? Deixa o culto mais prático, as coisas ficam mais fáceis. Muito bem. E isso vai fazer o povo melhorar? Quanto mais praticidade, quanto mais você facilita para as pessoas, mais elas relaxam. Nós queremos a doutrina, nós queremos dificuldades, sim. Essas dificuldades vão impedir os errados de virem e vão confirmar os corretos. Amém? Aleluia. O que faziam agora eles? Eles iam para o templo e compravam o cordeiro que Caifás vendia. Juntou o útil ao agradável. E eles passaram a perder os seus sentimentos por aquilo. Sabe, cometemos um pecado é fácil. Jesus morreu por nós. Eu peço perdão, está tudo certo. Cometer pecado é fácil. Eu levo o cordeiro para o templo, sacrifica ele, está tudo certo. Quer dizer, o cordeiro morre, pronto, eu pago pelo cordeiro, mato o cordeiro e acabou. Muito fácil de resolver. E Deus se afastou deles. Foi para este ambiente. E quero citar outra coisa. Pela manhã e pela tarde se tocava uma buzina em Israel. E se você estivesse no campo, caminhando, você parava quando ouvia a buzina. Ou então, se você estivesse carregando o trigo de tardezinha e tocasse a buzina, você parava e se colocava ali em religioso, numa posição de respeito, enquanto você olhava para o templo e você via a fumaça preta subindo do sacrifício sendo queimado. Vocês me entendem? Todas as manhãs e as tardes se oferecia o sacrifício contínuo, que foi interrompido, vocês sabem. Mas o sacrifício voltará a ser feito. Não está sendo feito agora em Israel, porque não tem templo. Quando eles fizerem um novo templo, o sacrifício vai começar, cumprindo o restante das profecias do Apocalipse. Mas o que aconteceu? Um ambiente maravilhoso, não é? E você olhava para aquela fumaça negra subindo e dizia: esses são os meus pecados sendo expurgados. Um inocente morreu por mim. Ora, se você fosse um verdadeiro judeu, seu coração choraria ao ver que um inocente morreu por você. Qual era a mensagem que o Senhor Deus estava pregando durante séculos para Israel? Um inocente morrerá por você. Eles falharam em ouvir a mensagem de Deus. Entendem, irmãos? É Deus comunicando, é Deus expressando. Eles falharam em ouvir a mensagem. Alguns se beneficiaram dos erros e venderam cordeiros, venderam pombinhas, rolinhas, e vocês sabem, incenso, vendiam madeiras para o sacrifício. Um comércio se estabeleceu ao redor do templo. Havia sinceros ali? É certo que havia. Há sinceros em denominações? É certo que há. O que devemos fazer? Devemos ouvir a mensagem do profeta Elias, que está no deserto. Em algum momento, quando as denominações estavam desse jeito, a denominação judaica fazendo todos aqueles ritos que estavam na palavra, eles tinham perdido o sentimento. Louvavam a Deus com os seus lábios, mas os corações deles estavam longe do Senhor. Como nos dias de Eli, onde havia muita coisa errada na igreja, no mesmo templo, que naquele tempo era de uma cabana, e havia corrupção no templo,
Os filhos de Eli, o pastor da igreja, o pastor daquela denominação, eles estavam cheios de adultérios, de coisas erradas ali, ladrões, imorais, ladrões, os filhos de Eli. Mas nas terras de Israel havia uma crente chamada Ana, e essa crente foi até o templo onde estava o sacerdote Eli, e ele era um sacerdote cujos filhos eram errados, numa igreja que estava com problemas, mas Ana sabia que Deus estabeleceu aquilo, e Ana respeitou aquilo, e Deus respeitou a Ana. Ela foi orar no templo. Por isso que eu digo aos irmãos, não é por qualquer coisa que o crente deve se afastar da igreja, não. Igrejas têm problemas, pastores têm problemas. Nós devemos orar para saber qual é a nossa posição, lutar por nossa igreja, por nossos irmãos. Nós não queremos ficar abandonando nossas congregações, não. Eu creio em abandonar denominação, o espírito atrás das paredes, porque você pode estar na parede, dentro daquele templo, e não ser um denominacional, e você pode não estar em uma denominação e ser também, porque tem um espírito errado, você sendo pastor de você mesmo, de dizer: eu não sigo homem nenhum. Mentira, você segue você mesmo. Se você seguisse Jesus Cristo, você estaria seguindo algum homem, porque Deus sempre usa um homem. Amém. Quando há problemas na igreja, você deve permanecer na igreja e orar para Deus fazer algo, e Deus faz. Qual igreja Ana podia ir? Sua igreja estava errada. A igreja errada? Bem, os filhos do pastor estavam errados, e o pastor estava errado? Não, o pastor não cometeu pecado, os seus filhos cometeram pecado. Eli não tinha nenhum pecado nele, a não ser pecado que desqualificasse ele para ser um pregador, um sacerdote. Deus apenas disse: você tem que disciplinar seus filhos, e Eli não teve coragem de aplicar a justiça aos filhos dele, o que causava que seus filhos fossem errados no seio da igreja. Isso incomodou a Deus, e Deus falou com ele, e ele não fez nada. Foi aí que Deus continuou, porque Deus tem uma igreja na terra. Se você não faz parte dela, é assunto seu, mas há pessoas aqui na terra que fazem parte dessa igreja, e não são duas ou três, é uma só, porque sobre esta pedra edificarei a minha igreja singular, e as portas do inferno, isso sim no plural, porque tem muitas portas que são para o inferno, não prevalecerão contra ela. Glória a Deus. Ana não estava em pecado. Havia um problema na igreja, havia um problema, neste caso, na família do pastor, mas a igreja estava com problema? Não. As pessoas iam lá adorar ainda, as pessoas ainda amavam Deus de Jeová. Que problema tem na igreja? Apenas um dos pontos ali, que é o pastor, tem um problema com seus filhos. O que se faz? Se ora para Deus resolver. A doutrina não estava errada, não. Foi um problema particular. Imagine, se cada um de nós tiver um problema, quando cada irmão aqui tiver um problema familiar, a igreja acabasse. Ora, o irmão está certo, mas a mulher não está certa. O irmão está certo, mas a filha não está certa. Isso é problema? Nós estamos aqui no hospital, nós temos problemas, devemos orar. Eu pergunto, para qual igreja Ana podia ir? A dos adoradores de Baal? A igreja dos Moabitas, dos Amonitas? Para onde é que Ana iria? Para a única igreja, que era aquela. E ela foi respeitosamente, se ajoelhou e começou a orar. E orava e balbuciava com seus lábios e chorava. Ele chegou perto
dela e disse: não tem vergonha, mulher, bêbada? Olha só, que palavra, que fora deu esse pastor nessa irmã, não foi? Ou para com essa irmã, que erro, que gafe ele não cometeu? Disse: não, pastor, está vendo que você não tem Espírito Santo? Ela não fez isto, ela foi respeitosa com o pastor. Que pastor é esse? Se você tivesse o Espírito Santo, não diria isso de mim. Ela não teve esse sentimento de criticar o pastor dela, mesmo estando errado ele. Disse: não, meu senhor, é que eu sou uma mulher abatida de espírito. Eli orou por ela, dizendo: o que você tem, que você deseja, que você receba. E ela prometeu a Deus que se ela tivesse um filho, porque ela não podia ter filhos, ela era estéril. Isso era uma desgraça para uma mulher. Eu não sei se hoje é um privilégio uma mulher que não pode ter filhos, né? Porque, como eu falava antes, as pessoas que podem ter filhos estão se tornando estéreis, quando é bênção ter filho. Nós estamos aqui bem em Sodoma e Gomorra, estamos na contramão da palavra. E ela foi lá pedir filhos e disse: se o Senhor me der um filho, eu trarei de volta para servir a ti. E assim foi Ana, e teve um filho, e voltou para circuncidá-lo, e disse: quando eu desmamar ele, eu trago ele para servir aqui no templo. E fez assim. Aquela pessoa que o pastor tinha ofendido, aquela pessoa servia a Jesus Cristo, servia a Jeová, ela sabia com quem estava tratando. E você, em sua casa, em sua vida, deve saber a quem você serve também. Servimos a Deus. E quando o garoto voltou desmamado e foi criado ali por Eli, vocês sabem o que aconteceu. O Senhor chamou a ele dizendo: Samuel. E ele disse, e ele acordou Eli a primeira vez, e não te chamei, volte a dormir. E pela segunda vez alguém disse: Samuel. E ele foi de novo até Eli: o senhor me chamou? Não chamei, vá dormir. Então ele entendeu: deve ser o Senhor chamando você. Então quer dizer que Deus nos chama por nossa voz? Preste atenção, por nosso nome, quero dizer. Deus nos chama em voz audível. Preste atenção, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Amém. Fala comigo, Senhor, fala, que o teu servo ouve. E Deus falou para Samuel quando ouviu a orientação do Eli. Quando ouvir a voz para terceira, mais uma vez, diga: fala que teu servo ouve. O que aconteceu? A palavra que Eli ouviu, que Samuel ouviu, não era agradável. Disse que porque eles não haviam ouvido a correção, não tinham disciplinado seus filhos, que ele morreria, que ele seria tirado do sacerdócio, que Deus visitaria aquela impiedade, melhor dizendo. Que palavra dura. Sabe o que ele disse quando ouviu essa profecia contrária a ele? O Senhor é. Foi o que ele disse: seja feita a sua vontade. Ele concordou com a palavra de Samuel, não rebateu, porque ele sabia que estava errado. Ele era um velho sacerdote, ele sabia o que era correto, e ele sabia que Deus estava naquele caso ali. Seguindo então, irmãos, o que aconteceu? Eles tinham aquela igreja, Ófine e Finéias eram os filhos de Eli. Acharam que eram coisas que eram importantes. Eles achavam que podiam fazer o que quisessem, porque seu pai era um pastor e era no templo de Deus, no templo de Jeová, no tabernáculo, porque eles estavam próximos da arca da aliança, porque tinham aquele grande talismã, aquele grande objeto que traz bênção. Isso é paganismo. Nós não cremos nisto. Nossa sorte, nossa bênção vem se nós obedecemos a sua palavra. E eles tinham a arca da aliança,
com as tábuas escritas, com os 10 mandamentos. Eles tinham maná cair do céu, eles cometiam suas fornicações bem próximo dessas coisas santas. O que você acha disso? Você pode estar muito próximo de Deus e fazer coisas erradas. Se arrependa. Se você perdeu o sentimento para com Deus, Deus se afastará de você. O que aconteceu, meus irmãos? Houve uma guerra contra Israel. Israel estava perdendo. Por que estava perdendo? Porque se afastou de Deus. Porque a igreja estava desordenada. Por isso perderam a guerra. Você quer ganhar sua guerra na sua casa, na sua vida? Cuide primeiro da presença de Deus, e você tem a vitória lá. Agora, se você procura brigar para lá, ter sua guerra para lá, e vem na igreja para tomar alguma coisa que lhe dê sorte, uma bênção, só para vencer suas guerras, e você não cuida aqui das coisas de Deus, você entenderá que não tem nenhum proveito, nada da igreja, se você não vive com Deus corretamente. Vocês estão me entendendo? Eu sei cantar na igreja, não te ajuda nada. Eu sei pregar na igreja, não te ajuda nada. Você precisa ter o Espírito Santo, viver em comunhão com Deus sempre. Quando eles foram para a guerra, eles perderam a guerra. Acho que foram os filisteus, não lembro bem se foram os filisteus, acho que sim. Souberam, começaram a ganhar a guerra. E Ófine e Finéias foram no tabernáculo e pegaram, que é o templo, não é? E pegaram a Arca da Aliança, porque pensaram que quando estivesse com a Arca da Aliança, eles venceriam a guerra. Interessante que, diferente de usar, eles pegaram a Arca da Aliança e não morreram. Usar aquele que foi trazer a Arca da Aliança, que foi ajudar quando a Arca da Aliança voltou desde essa feita aí para Israel, quando tocou nela, morreu. Será que ele era um fornicário? O Uzá? E os filhos de Ófine e os filhos de Eli não eram? Diferente isso, não é? É claro que não. Os filhos de Eli eram errados, fornicários. Mas por que pegaram na arca e não morreram? Porque eles estavam ordenados para fazer isso. Então Deus tem cada um de nós para fazer certa coisa na igreja. É por isso que não morremos. Não tente você fazer aquilo que Deus não te chamou para fazer. Agora, aquilo que Deus chamou você para fazer, faça corretamente. Porque a Arca da Aliança não protegeu Ófine e Finéias, não os matou como matou Uzá, mas eles morreram pela espada dos inimigos. Morreram de qualquer sorte. Eram ordenados para pegar a arca, mas agiram com a arca de maneira errada. Morreram. Tanto eles quanto Uzá estavam errados. Os filisteus disseram, acho que foram eles, disseram: olha agora vocês, nós estamos lutando contra Israel. Hoje você tem que ser valente e lutar pela Filistia. Se foram os filisteus, vocês têm que ler e ouvir como aqueles pagãos ali se juntaram com força, com coragem para lutar contra o Israel. E não é que eles venceram o Israel e tomaram a arca da aliança. Veja que vexame. Seria como hoje alguém vir aqui nos vencer e levar nossas Bíblias. Seria mais ou menos isso. Vocês estão me entendendo? Quer dizer, quem usa a palavra agora são os ímpios. E não é que está acontecendo exatamente isso hoje. Muitos ímpios citando a palavra, vidas sujas, todos citando a Bíblia. E nós, tímidos aqui, apagados, nós temos o Espírito Santo. Nós somos as pessoas a quem Deus deu a palavra. Nós quem? Aqueles que receberam o Espírito Santo. Não esta casa, não uma denominação, mas indivíduos que receberam o Espírito Santo é que devem pegar essa palavra. Mas hoje, qualquer tipo de vida toma a palavra e a cita. Até os políticos estão citando a palavra hoje. Que situação!
Deus tem misericórdia de nós. É tempo de sermos o que nós somos. Mas por que eu estou falando disso? Eles estavam arrogantes que tinham a Arca da Aliança. Deus tomou aquilo e foi para os filisteus. Não é o que acontece com Israel muitos séculos depois. Eles eram arrogantes de terem a Arca da Aliança, de terem o templo, de serem judeus, e não queriam ouvir a mensagem de Jesus Cristo, que dizia que haveria uma mudança, que eles iam deixar aquelas coisas. Não creram. Então Titus veio e destruiu o templo, e a arca foi perdida, tirada deles de novo. O povo não aprendeu, comete sempre os mesmos erros. Jesus disse: ah, Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e aqueles que a ti são enviados, quantas vezes eu quis, como uma galinha acolhe debaixo de si os seus pintos, acolher-vos, mas você não quis. Sua casa ficará deserta. E não é? Vai virar ruína, escombros. João Batista foi esse precursor. Deus mandou aviso que a mudança estava vindo. É como numa curva perigosa, ou como no entroncamento. A autopista vem a 80, a placa tem 80 ou 100, aí você vem a 100. Enquanto você vê placa de 100 e 80, você sabe que não há nenhum cruzamento. Então você vê a placa de 60, você fica esperto, porque se é 60 é porque alguma coisa vai acontecer. Porque na autopista não tem razão para você andar a menos de 100. Então 60, 40... Por que 40 aqui no meio do nada? No meio do nada não, porque lá adiante você vê então a placa cruzamento adiante. Bem-vindo a fulano de tal, a cidade tal. Deus mandou placas informando que viria, mandou os profetas, mandou João Batista recentemente, bem antes dele vir, em dias próximos, e eles não entenderam. Por que não abriram seu coração para crer na mensagem? Deus mandou um pregador, mas eles não quiseram ouvir. Por quê? Estavam bem demais com sua religião. Não é o caso dessa mensagem hoje. Nós pregamos o batismo em nome de Jesus Cristo. Não tem mulher pregadora na Bíblia. Isso é paganismo. Uma mulher não deve se pintar, não deve cortar os seus cabelos. É o que a palavra diz, mas as pessoas não querem ouvir. Nós dizemos: o Espírito Santo não vem por falar línguas estranhas. Você pode falar línguas estranhas e ir para o inferno. Foi um sinal para os judeus. Mas eles pensam: eu falo línguas estranhas, eu estou bem, estou salvo. Eu já tenho o Espírito Santo. E vivem de maneira arrogante. Nós pregamos, eles não querem ouvir. Não querem ouvir? Deus mandou um profeta. Quando Deus mandou um profeta para a nossa geração, o diabo mandou um Elvis Presley, com todo aquele carisma, e as pessoas afluíram a ele, amaram aquele homem imoral, indecente, pervertido, um assembleano desviado. O mundo amou ele, mas Deus mandou um profeta, cheio de amor, simples, e o mundo diz que ele era um falso. Caricaturam o rei do rock abraçado por Jesus indo para o céu, e falam que o nosso profeta é um herege. Esse é o mundo. O que esperar para esse mundo? O que esperar para eles? Apenas destruição. Rejeitaram. Nós somos um mundo que está debaixo de escombros, e quando um bombeiro vem puxando aquela madeira de cima de nós para nós sairmos ali, nós pegamos uma arma e matamos o bombeiro. Nós somos contrários àqueles que querem nos ajudar. Quem fala a verdade é tido por inimigo. Quem é sincero se torna violento para eles. Eles não querem a palavra, porque não querem a verdade. Eles preferem ser acariciados com a mentira do que feridos com a verdade. E uma pessoa sincera, sensata, vai preferir o contrário, ser ferido pela verdade do que acariciado pela mentira. As pessoas estão indo para o inferno,
dentro de suas igrejas, porque estão apenas em uma denominação, não têm o Espírito de Deus. Podem ter a arca da aliança, a vara de Arão, podem ter as tábuas da lei, mas não têm o Espírito Santo, perecerão. E o Espírito Santo foi dado a eles no Pentecostes, e eles rejeitaram. Depois que mataram a Jesus, Jesus continuou com seus discípulos. Mataram a João, cortaram sua cabeça, vocês sabem. Deram sua cabeça para os cães comerem. Eu já disse isso, vou relembrar a você. Quando os discípulos de João foram requerer o corpo de João, a mulher, esposa de Herodes, deu a eles o corpo e disse: o corpo eu dou, mas a cabeça eu vou dar aos meus cães. E aquela mulher, Herodias, pegou a cabeça de João Batista e deu para os cães devorarem. Foi o que eles fizeram. E quando souberam que Jesus começou a pregar de novo, um profeta havia se levantado, pensaram, alguém dizia: é um profeta, é Elias, é Moisés, é Elias, é João que ressuscitou. Sabe o que a mulher de Herodias disse? Se ele ressuscitou, nós vamos matá-lo de novo. Foi o que disse aquela mulher sanguinária. Vocês podem crer numa coisa dessa? Não é loucura? Estamos no mesmo mundo hoje, porque morrem as pessoas, mas o Espírito fica. Como? Se o homem diz que é de Deus e dá provas, aí você mata aquele homem, aí aquele homem volta a viver, você faz o que com ele de novo? Mata ele? Que tipo de diabo é você? Ah, vamos ganhar a Bahia para Jesus. Não vamos ganhar a Bahia para Jesus. É como eu escrevi aqui: havia alguns ordenados à vida, estes vão crer. Estes ordenados à vida, como lemos aqui, Atos 13, 48. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Nós cremos que há pessoas ordenadas para a vida eterna que crerão. Amém. E eu sou feliz de nessa manhã ser uma delas. Amém. Eu sou uma delas. Eu creio na palavra. Eu sei o que Deus tem feito. Depois de haverem matado a Jesus, mataram o profeta, mataram João, mataram Jesus. Cada um cumpriu o seu ministério. Jesus voltou ao Pai, deu o dom aos homens. Deus levanta Paulo, vocês sabem, e começa a pregar o Evangelho. Aonde? E onde a igreja se concentrou? A igreja se concentrou em Jerusalém, para ajudar aquelas pessoas. Eles começaram a perseguir, mataram Estevão, neste caso com o consentimento de Paulo. Aí Paulo se converte no capítulo 9 de Atos. Depois eles matam Tiago, e os irmãos então têm que fugir de Jerusalém. Quer dizer, eles não deixam a denominação elimina eles, excomunga, expulsa eles. Eles não queriam deixar de ir no templo. Paulo não queria deixar de ir no templo. Ele foi preso no templo em Jerusalém. Vocês se lembram disso? Nenhum cristão queria que o templo fosse destruído. Paulo foi adorar a Deus no templo em Jerusalém quando prenderam ele. Não é que nós não queremos ser batistas, assembleanos. Queremos ter companheirismo com eles, mas quando pregamos a palavra somos rejeitados. É só pregar que o batismo é em nome de Jesus Cristo, eles não aceitam. É só pregar que o Espírito Santo não vem apenas por falar línguas estranhas, e é um dogma deles. É só falar que nós não cremos em mulheres pregadoras, porque a mulher não pode ser circuncidada, nunca foi chamada para ser um sacerdote. Sacerdotisa na Bíblia, que é uma pastora, só Jezabel. Então toda pastora tem seu exemplo em Jezabel, não na palavra, porque Deus estabeleceu homens para pregar o Evangelho, não mulheres. Está na Bíblia. Eles chamam isso machismo. Não, isso é gosto de Deus, vontade dele. Você aceite ou rejeite.
Muito bem, eles ficaram furiosos e expulsaram. Não queremos você em nossa igreja. Não quer, pois ela vai ser toda destruída. O que aconteceu? O evangelho se espalhou, foi para Antioquia. E aqui eu quero já caminhar para o encerramento. O evangelho se espalhou em todos aquele velho mundo que costeava. Se você olhar o mapa, você vai ver que nós temos o mapa do velho mundo. Você vai ver o mar Mediterrâneo é como um colchete, né? Como um colchete. De um lado você tem o velho mundo, o Egito e aquela região ali. Depois você tem aqui embaixo, mais ou menos assim, o Egito por aqui, entre os polegares, você tem Israel, a Fenícia, Israel. Aqui você tem Antioquia, aqui você tem a Samaria, a Antioquia, e depois você vem subindo para cá. Você tem o velho mundo, a Grécia, onde está Colossos, Icôncio, onde está as cidades, a Galácia, a Grécia, e mais em cima, bem aqui, você tem a Itália. O evangelho sai, começa a percorrer aquelas cidades do velho mundo, pregando o mesmo evangelho. Aí você diz: pastor, você está contra os judeus? De nenhuma maneira, porque aquelas cidades às quais os discípulos foram pregar o evangelho, já que eles foram expulsos de Jerusalém, eles também tiveram muita oposição e não creram todos na palavra. Alguns creram, e o evangelho se espalhou porque deveria se espalhar. E Deus fez maravilhas no meio deles, como fez maravilhas no meio dos judeus. Mas se você voltar hoje para ali, você verá que muitas daquelas cidades nem existem mais, são ruínas. Nós só temos menção delas na história, na escritura, na Bíblia. Mas há uma coisa: aqueles que creram no evangelho não são escombros, não são escolas, não estão entre aqueles que foram destruídos. Eles tiveram sua chance de crer no evangelho, porque aquele mundo deles terminaria, e terminou. Nesta manhã nós estamos aqui em Salvador pregando o mesmo evangelho que Paulo pregou, e os soteropolitanos acham-se que são muito importantes, que tem sua grande cidade, uma cidade agora que tem até metrô, e nós temos muitas faculdades, e nós temos muitos empregos, nós temos uma coisa, um mundo para ser conquistado, e achamos que isso é muito bom, que isso vai dar alguma segurança. Mas como aquelas cidades ficaram em ruínas, a nossa capital também vai ruir, e tudo será destruído. E a única coisa que nós levamos daqui realmente é a nossa atitude com relação à palavra de Deus. Por isso, olhe para o mundo. Antigamente eram carroças e carruagens, hoje são carros, navios, aviões. Vai ser tudo destruído, meus irmãos. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós estamos aqui saindo, e a melhor coisa que nós temos hoje é a mesma coisa que era melhor para eles naqueles dias, desde Adão até Caifás e as primeiras igrejas ali na Ásia e na Grécia. Quando o evangelho se espalhou, nós temos a mesma coisa disponível. Nós temos a revelação de Jesus Cristo disponível a nós, que abre nossos olhos para sairmos dessa confusão. Aleluia. Glória a Deus. O que você pensa disso? Nós estamos olhando para o mundo que está em decadência, como o mundo de então. Os irmãos lembram? Eu não quero me arvorar como um profeta, pois não sou um pregador nesse trâmite. Então eu seria um profeta, porque
Um profeta, profetizar é falar inspiradamente ou predizer. Falar inspiradamente é o que um pregador fala, que é o que um pastor faz. Mas observe, lembram-se quando eu disse o que nós esperássemos para esse ano? Eu não disse que esse ano seria pior do que os outros. Quem lembra que eu falei isso? Pois é, nós já temos o coronavírus aí, o povo apavorado. Nós já tivemos, choveu em Minas Gerais, agora em janeiro, mais de 58% de toda a chuva prevista para o ano de 2020 caiu já em janeiro em Minas Gerais. Vocês viram ruas? Vocês não conhecem Minas Gerais, não sei quem conhece aqui em Minas. Tem muita ladeira e montanhas, não é plano, é mais do que Salvador ou como Salvador em alguns momentos. Ladeiras íngremes que você, não é qualquer carro 1000 que vai subir cheio, não. O relevo deles, e as águas vêm da montanha. Eles canalizaram os rios, botaram pavimento em cima dos rios, o rio chamado Leitão. Irmão, eles aprenderam que a força da natureza não pode pavimentar sobre ela, escondê-la. Ora, se você não pode esconder um rio, e a palavra? Tem como escondê-la? Não tem. Ela arrebentará este mundo que vivemos hoje, porque querem viver sem ela. Nós não queremos um rio aqui, não. Queremos uma estrada, mas será um rio. Eles não querem a palavra, mas terão a palavra, porque é obra de Deus. Nós vivemos e andamos na palavra. Desceu, arrastou carros daquelas ruas ladeiradas, rios caudalosos no meio da estrada. O que você acha disto? O ano começou bem, não foi? As pessoas de máscaras, e não é profecia, é o que nós vamos encontrar daqui a pouco. O nosso sistema de saúde vai dizer: olha, compre máscara. E nós que criticarmos os japoneses, os chineses, por andar de máscara, vamos também nos acostumar a andar de máscara no meio da rua. Aí vamos dizer: nunca vi isso aqui na Bahia. Poxa, agora já tem. Andando de máscara para não pegar os vírus. Sabe o que é? São as pragas acontecendo. E note, para cada praga que vem, o homem tem uma explicação. Nunca vai ser a palavra, não. Vocês podem lembrar de Janes e Jambres ali no Egito? Moisés mandava uma praga por Deus. Então o que eles diziam? E se eu posso explicar isso? E davam uma conversa deles. Nós sabemos o que é isso. Nós sabemos. Eu sei o que é isso. É Deus cumprindo sua palavra. Não se preocupe com coronavírus ou com qualquer outra doença, porque nós temos cura divina. É para isso que estamos aqui, nos preparando para a vitória. Aí você vai, vou para o médico e vai ter cura. Você pode morrer ali no médico, porque os doentes todos vão para lá. O pior lugar para ir é o hospital. Está cheio de vírus ali. Muito cuidado. Se você quer ir e tem que ir, faça isso. Não estamos contra a medicina, mas vá se for necessário. É muito melhor você ter uma vida saudável do que você comprar remédio. Cuide da sua alimentação. Deixe de tomar refrigerante, açúcar branco e massas brancas. Tome limão de manhã cedo com água. Tenha o seu sistema imunológico bem posicionado. Ore. Busque a Deus, você verá como as doenças fugirão de você. E se alguma vir, é porque ela vai te levar para perto de Deus e que ela venha mesmo. O povo está apavorado e pelo WhatsApp dizendo: está vendo o vírus aqui, como aconteceu isso? Desesperados. Vai piorar. Vai piorar. Você precisa do Espírito Santo. Então, quando você começar a sentir mal, você já sei, é Satanás. Eu vou orar. Não vai correr para o médico, correr para cá. O mundo já teve uma pandemia antes. Vocês sabem, a peste bubônica. Nós já falamos sobre isso. Não é nada novo que vai acontecer. É algo velho. E se começamos a falar de coisas velhas, nós devemos voltar ao princípio. E o que é que nós temos no princípio correto? Jesus Cristo. No princípio era o Verbo. Qual a nossa fonte de segurança?
Onde está nossa proteção, nosso sossego e nosso sucesso? Onde está? Em Jesus Cristo. O resto tudo são ruínas, fracassarão. Não põe a sua confiança nessas coisas. Busque a Deus. Eu quero terminar dizendo: ore, esteja em sua presença. O mundo com suas doenças, com seus fracassos, com suas ilusões passarão, mas você permanecerá. E quando a história for contada, vai ser dito: haviam crentes ali em Salvador, como haviam crentes ali em Tessalônica, hoje, ou Colossos. Hoje só tem ruínas daquele tempo. Algumas cidades mencionadas na Bíblia nem mais existem, porque foram destruídas por um terremoto, como Laodiceia. Mas foi mencionado que havia uns crentes ali. Então nossa vida correta aqui mostra que há crentes também aqui nesta capital, e que Deus tem cuidado de nós e cuidará. E nós queremos dar oportunidade a todos dessa cidade a ouvir o Evangelho. Por isso, não se esqueça de evangelizar, de levar a mensagem adiante pelos meios que você pode fazer. Faça através da internet. Nós temos agora alguns vídeos, espero que os irmãos estejam gostando, e orem para que Deus nos dê inspiração. Vamos adiante, porque uma grande destruição está para vir. Observe como os filmes falam acerca disso. Os filmes estão nos prenunciando catástrofes. É à toa? Você acha isso que é por acaso? Não. É para que as pessoas comecem a se organizar a sua mente e aceitar. É uma lavagem cerebral que Hollywood está fazendo. Até agora sobre super-humanos, porque querem colocar olhos artificiais nas pessoas, línguas artificiais nas pessoas, mente artificial nas pessoas. Daqui a pouco nós estamos seguindo um computador, ou alguma coisa, ou uma certa imagem erigida à besta. Vocês estão entendendo? Por um lado ou por outro, sendo assim como eu disse, ou de maneira diferente, mas de fato acontecerá o que a Bíblia diz. E você só escapará se você tiver o Espírito Santo. Que Deus te ajude, que Deus nos ajude. E aqueles que foram ordenados à vida escaparam. É o seu caso nesta manhã? Deus te abençoe. Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, maravilhoso Senhor nosso, obrigado, Senhor, por Tua palavra. Obrigado por conhecermos o que nós temos conhecido de Ti. Obrigado pela clareza de sabermos que Tu tens enviado um mensageiro para nós, que não tem feito outra coisa a não ser confirmar o que os outros mensageiros haviam falado e mostrar para nós que Tu és o mesmo ontem, hoje, eternamente, abrindo-nos os olhos para ver milagres em nossos dias, mostrando que aquele Jesus que andou na Galileia está conosco hoje. Ó Deus, nos concede sairmos da teoria, Senhor, e irmos para a prática. Nos concede, Senhor, irmos adiante, valentes, contra esse grande inimigo que nós temos diante de nós, este mundo moderno. Ó Pai, nos concede sermos mansos e humildes e ajudar a todos, Senhor, com amor cristão, a entender os seus erros, Senhor, a sermos pacíficos, a sermos humanos, gentis, Senhor. Nos concedes termos um bom nome entre os homens, e com esse bom nome entre os homens, demonstrar a Jesus Cristo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Agora pedimos que o Senhor nos leve em paz aos nossos lares. Amém. E nos traga em paz, Senhor, para a comunhão logo mais à noite, Senhor. E que tenhamos de fato comunhão contigo, é o que eu te peço. Vem conosco e recebe nossa gratidão. Em teu nome, Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe essa irmã. Vamos em paz. Deus.
Deus chama todos os povos, todas as nações, todos os homens, todas as mulheres e todos os jovens, ao arrependimento, ao plano da salvação. Venham todos, porque não há acepção. Deus chama todos os povos, todas as nações, todos os homens, todas as mulheres e todos os jovens, ao arrependimento, ao plano da salvação. Venham todos, porque não há acepção. O Senhor, o Criador, quer que todos tenham vida. O Senhor, o Criador, ainda ama o que criou. Porque o amor de Deus é a lei